RFI Convida. Elcio Ramalho. RFI Convida recebe hoje a escritora e professora carioca Lilian Fontes, que está em visita aqui na Europa, de passagem por Paris, onde veio divulgar seu trabalho e também fazer conferências sobre os seus livros. Olá, Lilian Fontes, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Obrigada pelo convite também. Agora, Lilian, você como gosta de se definir? Porque você começou sua carreira nas letras, mas decidiu fazer arquitetura na faculdade e depois fez um mestrado em comunicação e cultura, e depois um doutorado, né, especializado em séries de televisão. Qual que é a sua verdadeira paixão, Lilian? Olha, a minha verdadeira paixão é a ficção literária, que eu acho que é o que me toma mais, tanto quanto leitora como escritora também. É onde eu acho que eu coloco mais a minha carga de emoção e de também visão sobre a condição humana, que eu acho que a literatura é o melhor meio para você trabalhar o ser humano em seus diversos valores, em suas diversas perspectivas políticas, sociais, enfim, por aí. E a sua experiência começou então com esse livro de contos, né? Escrita Fina, né? Isso. Foi uma coletânea Foi de meu contos. início, Foi teu início. E como é que foi esse seu início? Olha, Isso nos anos 1990, né? Exatamente. Eu fiz arquitetura porque eu gostava também de desenho e tudo, e na época me disseram muito sobre a questão financeira de você não viver de ficção no Brasil, que é uma grande verdade até hoje, raras exceções. Então, eu entrei na arquitetura e tudo, mas quando eu me formei em arquitetura, eu me impus a escrever um livro de contos. Aí, realmente, eu escrevi esse livro, lancei. Foi um livro que teve uma boa repercussão em termos de crítica e tudo, que aí me abriu muito esse campo da literatura, onde, então, eu fui realizando outros romances. Tenho participação em coletâneas de contos e já fiz 3 romances e agora estou com o 4º aí já pronto para tentar alguma editora aí também. E o que fala esse 4º romance? Você já tem, inclusive, nome para ele? Você já tem uma perspectiva de publicação? Tenho, o nome a princípio se chama Ele Morreu Sem Saber. Eu tive agora até uma avaliação de um escritor bom, um amigo meu, o Alberto Mussa, e o Antônio Torres, foram 2 leitores desse romance, que me deram muita boa visão sobre isso e tudo, e o próprio Alberto Mussa falou que eu estava escrevendo uma epopeia, que foi a minha intenção. Quer dizer, os outros romances foram romances que digamos assim, nessa altura da vida, em termos de literatura, eu me impus a escrever um romance que envolvesse mais a história do Brasil, que tivesse uma perspectiva mais ampla nesse sentido. Então, ele percorre um período grande da história do Brasil, dentro de uma família, e mais ou menos a linha dele é essa. E eu estou me propondo a escrever outros volumes, percorrer até os dias atuais dessa história, entendeu? Essa história vai caminhar até os dias atuais, é a minha pretensão. Agora, como é que está justamente o mercado literário brasileiro, né? No caso dos seus projetos, por exemplo, qual é Olha, a a gente está perspectiva? vivendo uma época muito difícil, né? O Brasil, a gente não vai nem comentar aqui sobre a crise que ele está vivendo, tanto política quanto econômica, e isso está afetando muito o mercado editorial, as editoras estão tendo dificuldades, entendeu? Então, a publicação, a literatura brasileira sempre teve um caminho mais difícil em termos de encontrar leitores e tal. Você sabe que a literatura estrangeira best-seller tem uma entrada muito maior. Um apelo mais forte para o consumidor, né? Exatamente. Então, o retorno para as editoras também é maior. Então, elas estão tendo que optar mais para essa linha do que os autores brasileiros. Eu tenho tido contato com as editoras, eles estão falando, eles já estão tendo que cumprir com contratos que eles tinham assumido anteriormente, e agora, para contratar novos projetos, está tudo meio fechado. Então, é o meu caso com esse meu romance. Não sei bem como é que vai ser, eu ainda não estou tentando editora, não, estou finalizando ele, estou aprimorando, né, para depois tentar esse percurso.
De qualquer forma, né, é uma atividade, né, que você, claro, tem que insistir. Um outro aspecto do seu trabalho como escritora, Lilian, é o fato de você também ter se dedicado a várias biografias, né? Como é que surgiu, né, esse teu envolvimento com a biografia de várias pessoas famosas, inclusive, né? O Ivo Pitangui, por exemplo, você fez o ABC da Raquel de Queiroz. E como que é esse segmento de biografia dentro do seu trabalho? Bom, olha, isso surgiu por um acaso. Eu tinha lançado o Santo Dia, que foi o meu segundo romance, que teve uma repercussão muito boa. Inclusive, me levou a Brown University para dar um seminário lá sobre o romance. O professor lá tinha adotado o meu romance. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive em 2005, isso. E quando eu lancei, a própria editora Record, através da Luciana Vilas Boas, me convidou a participar de uma coleção de biografias, o que é ser médico, depoimento de Paulo Niemeyer Filho para Lilian Fontes. E aí isso me abriu esse campo. Então comecei a ser procurada não só por editoras, para cumprir com esse trabalho de Raquel de Queiroz, Ivo Pitangui, teve da Sinhá Moreira, que é uma mineira muito importante no Brasil, que poucas pessoas conhecem, da editora Grifos, que ainda atua lá muito como editora. E aí também muitas pessoas, muitas famílias me procuram, que é uma coisa muito interessante em termos assim de fazer um registro sobre a história profissional, sobre a história de, por exemplo, muitos judeus têm me procurado para eu cumprir com esse percurso sobre a história de vida, a história da família, para deixar em registro para os netos, para as novas gerações. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer. Não necessariamente para ser publicado, não, né? Mas exatamente. Como um registro pessoal, familiar, dentro desse contexto familiar, né, pessoal. Um outro aspecto é que você também ministra, né, palestras e oficinas de escritura, né, de contos também, e também para o trabalho de televisão. Nesse trabalho que você tem feito, você tem percebido que existe uma nova geração talentosa que possa evoluir dentro desse aspecto da literatura, apesar de que o mercado brasileiro, como você descreveu, é um mercado que precisa ser, né, ativado, exatamente? Olha, o que acontece? Eu estou dando agora, atualmente, uma oficina de romance na Estação das Letras, que é um espaço de literatura no Rio de Janeiro, que fez 21 anos, heroicamente, ministrado pela Susana Vargas e tal. E eu comecei essa turma com 12 alunos, muito diversificado. E aí você vê realmente que tem interesse em as pessoas escreverem. A gente vê também o seguinte, a coisa da internet, de você criar teu blog, tudo isso também desenvolveu a escrita muito das pessoas, e as pessoas estão querendo, como se diz, através da escrita, colocar seus anseios, seus interesses e seus valores nisso tudo. Então, eu acho que tem uma procura muito grande nesse sentido, independentemente de acharem se vão publicar, se não vão publicar. Hoje em dia tem essa coisa da autopublicação, que está se desenvolvendo também muito, que a gente ainda não sabe precisar, né, como é que isso vai se desenvolver, mas eu acho que está tendo interesse, sim, desses alunos. Assim, de pessoas que querem escrever, que querem produzir, né, fazer uma produção ficcional. Isso está sendo bem interessante. E na área de séries televisivas, eu também desenvolvi cursos nessa área, porque eu acabei entrando também nessa linha no meu doutorado e pós-doutorado, então dei aula também a respeito desse assunto, continuo dando, e é um outro assunto que também tem muito desenvolvimento. Séries televisivas brasileiras está tendo maior desenvolvimento nisso. Okay. Muito obrigado, então, escritora Lilian Fontes, a nossa entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, Lilian. Obrigada a você, Elcio.